Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sintomas de Vida, após uma longa temporada de licença maternidade da Carolina, nossa co-host, idealizadora junto comigo também, Ariane Gaio, deste momento. Esse podcast que foi idealizado para termos momentos de fala com pessoas inspiradoras, falas de impacto, falando um pouco de liderança, falando sobre o mundo corporativo, mas também muito sobre as nossas vidas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Bruna Gamas, que vai conversar conosco um pouquinho sobre a vida dela, a trajetória, uma história bastante inspiradora, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bruna, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar conosco nessa retomada aí do ano de 2026, na nova temporada. Numa nova energia, né, Ari? Iniciando o ano com força Maravilha! total, com o bebezinho da Carol aí. Muito bom, Caleb. Bruna, eu vou começar contando, né? Você é administradora, tem uma longa experiência na área de gestão, na área de liderança e também uma trajetória bastante inspiradora de coragem e mudança. Conta um pouquinho para nós aí o que você destacaria de toda a tua trajetória. Ariane, minha história profissional começou aos 16 anos. Com 16 anos eu ajudava minha mãe a vender, ela é artesã, faz peças lindíssimas. E eu ajudava ela na produção e também na venda dessas peças, né? Então foi, vamos dizer, foi meu primeiro contato aí profissional com uma profissão. Eu comecei a fazer nutrição, curiosamente, queria trabalhar na área da saúde. Não me adaptei à universidade, tinham muitas disciplinas, bioquímica, anatomia, e quando eu vi aquilo tudo, eu falei, não vou dar conta, eu vou trabalhar com papel mesmo. Tinha 17 anos, né? O que a gente sabe da vida com 17 anos? E aí, comecei a cursar administração de empresas, né, que é a minha formação. E ali, já durante a faculdade, bem no início, eu precisava apoiar os meus pais a fazer o pagamento das mensalidades. E eu queria trabalhar, né? Trabalho é minha veia e eu gosto muito de trabalhar. E iniciei minha primeira experiência num banco. Então, eu trabalhava na área de negociação e cobrança. E trabalhei nessa instituição por 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Nessa instituição, eu tinha uma jornada tranquila, mas puxada, eram 6 horas de trabalho, então me permitiu ter bastante flexibilidade nos estudos. Aquela época, salarialmente, assim, para quem não tinha experiência, era bem tentador. Só que eu tinha uma rotina de sábados, como eu trabalhava com negociação, né, a receptividade dos clientes não era sempre 100%, então você, né, Nem começava a sempre tinha boas enfrentar. notícias para contar para as pessoas. E, assim, mas aquele, assim, o atendimento ao cliente era algo que me chamava já, então tinham clientes que queriam falar só comigo, sabe? Começou aquele viés, apesar de eu ser muito jovem, né, tinha ali na faixa dos 21 anos. Logo depois, eu comecei a procurar novas oportunidades. Tinha um amigo que trabalhava numa operadora de plano de saúde, que foi aonde eu fiquei os meus últimos 18 anos de corporativo. Então, ingressei nessa instituição, na área de faturamento, contas médicas, né? Trabalhava com processos, números. E vamos dizer ali que nos meus últimos 5 anos nessa área, eu já atuava numa liderança indireta, né? Então, naquela época, eu liderava processos e pessoas, né? De uma forma de não, vamos dizer, corresponsável. Tinha um gestor, mas eu atuava ali no contato com as pessoas. Eu lembro até que eu recebi um convite, né, do gestor da época. Bruno, eu acho que você poderia fazer a parte mais estratégica aqui da área, os indicadores, e a gente, né, pensar em novos projetos, processos. Eu falei, ai, Daniel, não vou querer. Quero trabalhar com gente. Eu ficar parada na frente de um monte de painel, não vai dar. Né? Toda parte do meu tempo não é... Meu negócio ali é o relacionamento. E aí, eu estava, assim, já por 8 anos naquela área e eu queria me movimentar, né? E nós, né, Ari, viemos de um país economicamente com uma situação bem complicada, temos medo da mudança, né? A estabilidade financeira é algo que
impede nosso movimento. A gente tem muito medo, né, de sair da segurança, do estável, do conhecido, vamos dizer assim, né? Porque estável não é muito, mas o conhecido. Aí eu quase fui para uma outra operadora, numa área financeira, e acabou abrindo uma oportunidade interna e eu fui para a gestão mesmo de uma área de operações. Então ali eu fiquei os últimos 10 anos. Nessa área eu geri tudo quanto é tipo de processo, vou te dizer assim bem claramente. Era parte estratégica, parte operacional e sempre lidando com um número muito grande de pessoas, como também com a alta gestão. Então, quando você navega todos esses universos, assim, eu acho que é bem. Não seria sobrecarga, é desafiador, porém te traz uma visão como se você tivesse, sabe aqueles óculos trifocal que você vai olhando todos os. Cara, você vai tendo uma visão de todo o universo corporativo, né? Porque você fala também com o externo, trabalhava com os fornecedores Sim. também. Aham. Então, é assim, é uma experiência que eu digo assim, muito desafiadora, mas muito enriquecedora. E hoje eu sei que eu estive nesse turbilhão por todos esses anos, que eu sou uma pessoa muito ativa, sempre em movimento, é aqui e ali, por um propósito, né? E por um motivo, porque nós atraímos o ambiente onde nós estamos. Chegou no final dessa jornada, né? Eu digo final do corporativo ali em si, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E eu, assim, senti a mesma necessidade que eu tinha lá quando eu estava naquela área de faturamento. Falei, mudou muita coisa e eu tô com vontade de fazer algo diferente. E era algo, assim, que me movia, assim, eu tinha sintomas físicos, sabe? De movimento. Eu preciso me movimentar. E aí eu lembro que foi outubro de 2023, eu decidi, falei, não, vou transicionar. E em março de 2023 eu comuniquei a diretoria para planejar a saída ali para setembro, né? Então meu último dia de trabalho Ah, foi você 30 de fez esse agosto. planejamento, assim. Sim, sim. Aí durante esse período, né? Falando um pouco desse planejamento da transição, eu fiz, né, consulta com advogado previdenciário para saber das questões, né, de segurança financeira, como é que ficariam minhas reservas. Então, fiz lá, olhei o meu painel e falei, agora é o É momento agora. de fazer esse movimento. Olha que coisa interessante isso, né? Assim, você ter essa clareza e poder conversar com a tua diretoria já fazendo esse plano é muita coragem em relação a isso tudo, né? E podendo fazer toda essa transição, Bruna, durante todo esse período que você falou que começou muito jovem, né? Imagino que você teve, assim, muitos líderes, ou algumas pessoas que não necessariamente tenham sido líderes, mas que de alguma maneira te inspiraram a esse movimento, a essa busca de sempre fazer o melhor, né? Conta um pouquinho, assim, do que mais te inspirou, das pessoas e histórias que mais te motivaram a ter essa coragem toda de fazer esse movimento. Veja só que engraçado, né, Ari? Quando você pergunta isso, já me vem uma pessoa imediatamente, que é o meu pai, né? Mas ele foi uma pessoa que também fez parte dessa transição, que eu tive dificuldade de conversar com ele sobre esse assunto. Aí eu vou explicar um pouquinho por quê. O meu pai não teve acesso aos estudos, mas é um exemplo de liderança para mim que não tem como eu pensar em liderança e não pensar nele. Por quê? Meu pai liderou a família de origem, porque perdeu o meu avô muito cedo. Então, a minha avó teve 7 filhos. Ele assumiu o cuidado dessa família, tendo que mudar de cidade para trabalhar. Meu pai é do litoral do Paraná. Ele foi líder por muito tempo, gerenciou vendas. Meu pai tem em casa assim
uma prateleira cheia de troféus de melhor vendedor e tal, né? Então ele, com muito pouco, ele conseguiu oferecer para nós, né? Para os filhos, para a família, para a esposa, uma estrutura que nem se imaginava da situação que ele saiu para onde chegou. E ele é uma pessoa de tanta humildade, Ariane, que é assim, não tem como te descrever, porque até esses dias eu fui conversar com ele sobre vendas, né? Porque, veja, eu estou empreendendo, eu tenho uma mentoria, e apesar da minha mentoria, a pessoa ter que se conectar comigo, porque senão a constelação não roda, tem que existir uma conexão, não é só uma venda. Eu precisei aprender e me colocar minha cara a tapa para vender, né? E como é que eu vou fazer isso? E eu sentei lá com o senhor Paulo Jonas, que é meu pai. Falei, pai, me conta um pouco, né? Daí você faz treinamento de vendas e tal. E como é que é? Como é que você se posiciona? Que palavras você usa? O que você fala primeiro? E aí ele falou assim para mim, Bruna, só não insista e respeite o tempo do teu cliente. Ele falou, vinha gente de fora do país para dar treinamento para gente. E por que eu era o melhor vendedor? Porque eu respeitava o meu cliente. Então, assim, eu tinha a sabedoria do meu lado e fui fazer curso, né? Então, assim, ele é uma pessoa, assim, Que legal. que me traz, assim, essa coragem. Ele tem muito... Meu pai é muito explosivo, sabe? Enérgico. Não é à toa que eu encontrei alguns líderes com esse perfil, né? Mas ele é muito amoroso, é uma pessoa muito amorosa, assim, apesar de toda essa energia. E ele que me guiou, né? Ao lado da minha mãe, que foi uma líder. O combinado deles é que ela cuidava dos filhos, mas ela liderava ela fazia obra, ela fazia reforma, ela cuidou de tudo, né? E sempre ela me incentivou muito, vai estudar, eu quero que você estude, eu quero, e você tem que estudar, e eles assim são, assim, quando eu penso líderes, o líder é o meu pai. E eu acho que a liderança, né, é o que quando uma pessoa me procura para desenvolver a liderança dela, eu sempre vou lá dar uma investigadinha. Como é que é a relação com o seu pai? Porque ele vai te dar coragem, vai te ensinar os limites, até onde você pode ir, né? Porque se nós pensarmos, a mulher, ela tem a delicadeza, ela é multidisciplinar, ela tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, mas o homem, ele é assertivo. E os dois têm qualidades. Nós não vamos conseguir liderar como homem, nem eles como nós, né? Então, acho que é esse equilíbrio que é o grande segredo. Tirando o meu pai, eu penso como liderança. Sidmar, meu gerente, o Sid, ele me jogava na fogueira, assim, sabe? Se vira. Se vira. Mas eu aprendi pra caramba, e quando eu precisava, eu olhava para ele, eu sentia muita confiança, porque eu sabia que ali estava resguardado, entendeu? E a confiança, Ari, assim, se a gente for ver, né, não é com treinamento, não é com abraço, não é o olhar que vai transparecer a confiança. Então ele me, assim, às vezes eu chegava assim, ó, tem que resolver, ele falava assim, vamos fazer assim. E o Dr. Luiz Francisco, um diretor que me acompanhou, né? Ele que fez a minha contratação, então eu tenho um carinho enorme por ele. Ele me apoiou muito em decisões assim bem estratégicas. Era um diretor administrativo financeiro da cooperativa que eu trabalhei. Então ele era firme, mas ao mesmo tempo trazia um sorriso para suavizar toda essa pressão, assim. Então acho que esse equilíbrio também fez muito bem para mim na minha jornada. Legal. E quando você falou para o seu pai, agora você falou bastante dele, eu fiquei até emocionada aqui ouvindo a sua história, né? E claro, obviamente também lembro um pouquinho do meu pai, mas quando você contou para ele, assim, porque também, assim, os nossos pais, eles vieram de uma cultura, de um momento de vida
como você comentou, né, de segurança. Então, eu também fiz muitas mudanças ao longo da minha vida de empresas, e eu sempre olhava, meu pai disse, mas de novo vai mudar, né? Porque era aquela coisa assim, você vai fazer uma faculdade, você vai arrumar um emprego, vai ser gerente de um banco bem importante no nosso país e vai morrer assim, né? O Vai resto da aposentar vida, né? sendo Aham. gerente daquele banco. Como que foi esse momento Então, com ele, ele? assim, ele sempre, assim, transpareceu muito orgulho, apesar de ele ser uma pessoa de poucas palavras, assim, sabe? Ele, né, até o afeto deles, porque eles tiveram uma vida muito dura, né? Os nossos pais, Uhum. o afeto não chegou, ele era demonstrado de outra forma. Então eles têm essa. E nós, querendo ou não, né, nós indiretamente acabamos procurando a aprovação dos nossos familiares, né? Então, apesar de eu ser casada, ter minha família, tal, quando eu fui fazer, né, já estava decidido, né? Porque quando eu digo que o adulto, ele não pede mais autorização, né? Ele só respeita os pais, enquanto a criança respeita e deve obediência. E aí eu tinha decidido, né, conversado com o meu esposo, explicado a situação para o meu filho, que eu fazia movimentação, que a vida da gente ia mudar um pouco, né, que teriam outras prioridades e tal. E aí eu cheguei, ele e minha mãe, assim, e falei, bom, então, pai, mãe, eu tô pensando já em tal mês, vou fazer esse movimento. Daí minha mãe, assim, ela parou e ficou me olhando, sabe? E o meu pai fez assim com a cabeça. Aí eu falei assim, bom, então eu vim aqui contar para vocês e pedir a benção, porque a decisão já está tomada. Daí minha mãe, Deus te abençoe. E meu pai, Deus te abençoe então, minha filha, vai. Foi assim, Pronto, porque era o que você engraçado. precisava. A benção que eu precisava. E não tem aquele filme lá da Disney, né? Que é a água e o fogo, que eles esperam a benção dos Aham, pais. aham. Então, assim, e é algo que nos fortalece, mesmo quando nós estamos na fase adulta, né? Então, foi Sim, bem sim. engraçado que eu tinha, assim, não seria um dever, assim, mas um respeito de comunicá-los, né? Eu vou fazer esse movimento, estava há 18 anos, né, no mesmo lugar, estabilidade, a renda, né, um bom salário perante o mercado, né? Ari, você vê aí quantas pessoas desempregadas na família nós temos caso. Então, a mudança ela gera muito medo, porque os nossos pais são de uma geração de sobrevivência, Uhum, né? uhum. É Sim. sobrevivência. Então, mas foi essa a benção do Senhor Paulo. Que aí deu tudo certo. Mas É, aí, claro, você comentou que quando você comunicou, você já tinha uma data, que você estabeleceu essa data para você, depois de fazer ter algumas orientações, mas você se uhum. preparou antes disso, né? Ou não? Você já sabia o que que você ia fazer quando você fez esse planejamento? Já estava traçado que era com o que que você queria trabalhar? Não estava, Ariane, porque quando eu estava me planejando financeiramente, né, quais seriam as despesas, porque eu queria parar. Eu não queria já começar a fazer outra coisa, porque eu estava assim vamos dizer, a minha mente ela estava muito acelerada. Eu estava muito desgastada, sabe? Então eu lembro que quando eu fui conversar com o diretor responsável, eu cheguei e falei assim, doutor, porque ele é médico, né? Falei, doutor, eu estou pensando nisso, e eu quero dar um passo ao lado na minha carreira, não é um passo para trás, né? Porque vamos pensar que a gente tem um fluxo, né? Mas eu preciso sair um pouco para tomar um ar e depois retornar. O que eu vou fazer? E como nós tínhamos uma relação, né, mais próxima, o que fazer? Porque eles também, né, são de uma geração mais Uhum. conservadora e tal. E aí, Ariane, quando sair, eu vou te dizer assim que você sai, tem toda aquela adrenalina, né, a tua responsabilidade, deixar as coisas em ordem. Eu queria também sair de cabeça erguida, que foi uma instituição que me trouxe muita coisa, me deu. Foi uma relação de troca, né, que eu também entreguei, mas assim, é uma vida, né? Gera memórias, Uhum. gera laços e tal.
E aí eu saí, aí eu falei, tá, eu vou ficar um tempo parada. Só que ali, no segundo mês, eu já tava... Eu não dormi, eu acordava cedo, né? E falava o que que eu vou fazer, e daí estava estudando inglês, daí aumentei o número de vezes na semana para me ocupar, mas assim, eu sou muito exigente comigo mesma. E é algo que eu estou aprendendo a lidar. E por quê, né, Ariane? Aí a gente já começa a olhar para algo que todos os líderes têm como hoje objetivo, que é performar, né? O protagonismo, a performance, e aí a gente vai deixando de lado as outras coisas. Então é aquela, né? Você tá sempre com o pé no acelerador, você não dá uma parada. Tendo visto dessa forma, que eu não sabia se eu iria, né, procurar uma outra oportunidade no mercado, e aí as pessoas começaram a me procurar para as práticas terapêuticas, né? Então, lá em 2018, eu tive um contato com a constelação familiar, e a partir daí, a minha vida, assim, deu uma virada total, né? Procurei por questões pessoais, financeiras, relacionamento com a minha família de origem, meio que assim, sabe quando o cesto, assim, deu uma chacoalhada e ajeitou. Aí eu fui estudar sobre isso, porque o que eu vi naquele movimento, a ciência não explica. E eu fui fazer uma formação, comecei, não dei conta, é bem profundo, né? Ele remove, mexe com as nossas profundezas, eu brinco com as mentoradas. Depois retomei, daí veio pandemia e tal, aí retomei, me formei. E a ideia de fazer a formação era para cura mesmo, né? Que a gente procura algo para trabalhar o nosso sistema, né? Não era para trabalhar com isso. Aí foi procurada por algumas pessoas, as pessoas me indicavam e começou. Falei, sabe uma coisa, eu vou alugar uma sala. Em fevereiro vi uma sala, isso eu saí em setembro. Estava fazendo ali uns movimentos. Fevereiro achei uma sala, aluguei uma sala, comecei um processo terapêutico, vamos dizer assim, utilizando a filosofia sistêmica como base, né? Que são as constelações familiares. Só que também, né, vamos dizer assim, é um movimento e quem empreende vai fazendo as mudanças. Eu falei, gente, precisa de algo a mais, assim, sabe? Aí eu procurei uma mentora em Santa Catarina. Ela trabalha com empresas e é minha formação, eu adoro essa, né? E por atuar na liderança esses anos, né, trouxe a minha proposta para ela, eu fiz alguns movimentos e tal, montei o produto. Ela me apoiou bastante nesse sentido, porque a gente precisa de apoio quando a gente transiciona e quando a gente quer mudar algo, precisa. Não adianta tentar fazer as coisas sozinho. Eu sou muito independente, quero fazer tudo sozinho, mas não adianta. Aí montei o meu produto e em setembro estava lançando esse movimento, né? Que primeiramente eu direcionei para líderes gestores. Só que tinham pessoas que me procuravam querendo exercer cargos de liderança, não eram gestores, e só que aí quando você ia perguntar, mas o que te incomoda? Aí vinham questões pessoais, né? Casamento, relacionamento, tanto profissional como também, né, com o meio social que a pessoa vive. Aí a gente fez essa primeira trilha, eu lancei outro programa em seguida, fiz outro, aí eram 7 encontros. Aí, assim, eu sinto que o grupo precisa, assim, então não tem uma estrutura muito rígida, engessada. sabe? E nesses encontros, Ariane, como é que eu conduzo, né, com o grupo? Nós olhamos, fazemos exercícios sistêmicos,
que são, sim, exercícios de constelação familiar, onde nós colocamos um tema em comum e uma mentorada, porque eu só estou com mulheres, só as mulheres estão comigo, olha para a questão é o mesmo tema, porém cada uma tem um resultado diferente. Então é como se colocasse luz no que você precisa, no que não é visível. Então as pessoas revisitam o passado, veem possibilidades, enfim, e nada mais é do que você revisitar a tua história, né? O que os teus pais faziam, o que teus avós faziam, como você escolheu a tua profissão, como é que foram as tuas experiências anteriores, porque às vezes você vai mudando de lugar e as experiências se multiplicam, né, de trabalho. Como é que é a tua relação com o dinheiro? Tem gente que ganha grana pra caramba, o dinheiro vai embora todo e não fica nada. E tem gente que ganha ali, né, e multiplica. Então, são várias as situações e aí esse é um formato online, então as pessoas já vêm achando assim que elas vão ver uma aula, né, de filosofia sistêmica. Eu sempre trago um pouco do sistêmico mesmo, da filosofia, da teoria, como você se porta no meio de trabalho, na sua família de origem. Trago exemplos, mas a gente vai para o exercício. E você tem todas as sensações de forma online mesmo, né? Uma servindo a outra. Eu acredito muito que nessa força de grupo, né, quando nós estamos todos conectados com o objetivo, se potencializa muito, assim. Há uma potência, sabe? Então foi uma experiência que eu tive muito maravilhosa. E aí esse ano agora, dia 7 de abril, terça-feira que vem, estou começando outro grupo. Aí mudei um pouco o formato, não só para líderes, para servir outras mulheres também, que não estão nessa posição. E essa é a estrutura básica, assim. É difícil explicar quando você não entrega algo físico ou algo teórico, científico, sabe? Mas dá muito resultado e eu estou bem feliz com os feedbacks que eu tenho recebido das mulheres. E depois a gente vai colocar teu Instagram, também acompanho lá, que às vezes faço alguns comentários, e essa escolha de mulheres é porque você definiu que seria dessa forma, ou isso veio espontaneamente, assim? No começo eu não fechei o público, mas elas que vêm, né? É que a mulher tem uma abertura para esse trabalho. É uma abertura, vamos dizer assim, que como mexe muito com as emoções, né? Colocar para fora o que sente para uma mulher é muito mais natural do que para um homem, né? Então o homem sempre, você fala alguma coisa do grupo, tem um recuo, assim. Então o grupo trabalha com mulheres. E aí mentoria individual faço para os homens. Você tem esse trabalho da mentoria individual. Porque vem também alguns líderes que querem olhar para o processo, para a atuação deles, então algo assim mais corporativo, que não lida bem. Se bem que está tudo conectado, mas é isso que eu ia te perguntar isso, né, na verdade. Mas aí, assim, a atração fica por conta da fala mais processual do que emocional, né? Isso. E o que você... Eu tenho... claro, também a gente é um assunto que vai seduzindo a gente muito, essa questão de liderança, né? E eu imagino que até pelo tempo que você também foi líder e agora não deixou de ser, na verdade, porque com o trabalho de mentoria acaba que isso está muito conectado. Conta para mim uma história que tenha te impactado, seja como no meio corporativo ou agora, nessa nova fase, que tenha te impactado em que você tenha visto, porque isso é uma coisa que seduz muito a gente na liderança, conseguir perceber a evolução, o desenvolvimento de alguém que confiou. Você falou de confiança lá no começo, para mim também é um cheque, não dá para falar cheque nessa altura da vida, mas é uma moeda assim importante, né? Porque é a base de todo relacionamento. Imagino, independente se é no mundo corporativo, se é na família, se é, enfim, com os liderados, a confiança é extremamente importante. Uma história que tenha te impactado e que tenha dado para você mais segurança naquilo que você acredita. Uma vez eu participei de uma grande reunião que tinham mais ou menos uns 18 participantes, só eu de mulher lá.
e era uma obra que eu estava conduzindo, e existia uma empresa que estava fazendo o gerenciamento dessa obra. E lá, nesse momento, assim, Ariane, eu fiquei tão impressionada com a dinâmica daquela, como que eu posso chamar? Daquela demanda, daquele movimento, porque era assim, se existia um problema e essa empresa tinha que resolver esse problema. Aí, para essa reunião, tinham os profissionais jovens, tecnologia pura, todos ali, né, naquela estrutura toda. Aí tinha os profissionais sêniores, então muito bem alinhados com toda, né, conhecendo o passado, o presente, o que estava interferindo. Aí me vem o gerente, que era o comunicador daquilo, né? Era uma linguagem muito simples e tal. E aí eles estavam naquele ambiente, a gente ali fazendo acompanhamento, né? Era um problema bem robusto. E aí eles olharam assim para os outros, e todos tentando resolver, eles olharam assim: nós temos que chamar o Stefan. E aí veio o sênior fundador, veio o mais velho. E ele veio assim, ó, chega até a me arrepiar. Ele veio, entrou na sala, que a gente estava nessa empresa, ele pegou, parou, olhou, ficou em silêncio, assim, uns minutos, falou assim: é isso. Todo mundo se olhou, tipo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas assim, era um respeito. Daí eles assim: eu não acredito que a gente não pensou nisso. Então, veja assim como, e é isso que eu trago, né, para quando os mentorados me procuram, estão com problemas com equipe, com estrutura, assim, o que é o respeito? Porque aquele fundador sabe que ele precisa dos jovens, da inovação, do novo. Visionário, né? Ele sabe. Aí vem a outra camada, né, que vai fazer a gestão, a comunicação, olhar para outras fontes, enfim. E aí vem ele, né, respeitando, um respeito, assim. E ele estava assim, certo na decisão dele, provavelmente. Só que assim, ele confia que aquelas pessoas estão fazendo o melhor. Ele confia, ele não precisa estar ali, sabe? Aquela coisa assim, ele sabe que ele tem os melhores ali. Então, por isso que eu te digo que a confiança é a palavra da liderança. E por outro lado, os jovens sabem que tem um legado ali, que aquele fundador construiu aquilo com muita experiência, que o que eles têm máquinas, ele fazia na mão. Então, é o respeito, sabe? Então, acho que essa, assim, para mim, foi como se eu falasse assim: gente, que incrível isso, assim, era uma estrutura perfeita. Não é à toa que eles são uma das melhores empresas aí, né? Uma referência dentro do município, do estado, para fora do estado, enfim. É muito bom, né, poder... esses dias eu escrevi para uma pessoa que eu conheci recentemente, e falei: o mundo agradece por pessoas assim, que têm essa generosidade também de poder compartilhar o seu conhecimento o seu trabalho de uma forma, você falou também do teu pai, né, da humildade, assim, de falar de forma muito simples aquilo que a gente precisa ouvir e sem É muito óbvio, rococó, né? como diz, né? É exato, Uhum. né? E aí, para a gente encaminhando para o final, eu queria que você me contasse. Eu tenho percebido muito, até vou fazer aqui uma indicação de leitura, depois eu pedi para você também. Eu li recentemente um livro
que chama O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider. Eu fiquei bastante impressionada, assim, talvez porque eu não estivesse esperando a gente ver esse título e acaba pensando que vai falar muito sobre tecnologia. Ele fala muito pouco sobre tecnologia, ele fala muito sobre habilidades, né, sobre o ser humano. Qual é o maior desafio que você tem percebido das pessoas que te procuram, especialmente na liderança? Quais são as maiores dificuldades que você percebe que as pessoas têm e que elas acabam, às vezes, eu acho que até adoecendo porque não conseguem lidar muito bem com essas dificuldades, né? Desafios, Ariane, eu acho que direção, pessoas assim não têm um direcionamento adequado, sabe? Não têm um acompanhamento, pessoas que não confiam nos líderes, né? E essa questão, eu não estou falando que o líder não é confiável, eu estou falando que essa pessoa já vem de um sistema que ela foi ensinada que ela não pode confiar. Então tem os dois lados, tem o líder que não é confiado, mas não é confiável, mas também tem a essência da pessoa. Uhum. Eu acho também que essa questão por performance, as redes sociais, né, tanto as corporativas como as redes pessoais, estão assim, você coloca a vida arco-íris ali, e não é bem assim. E você quer se comparar e fazer igual, e às vezes a tua essência não é essa. Exato, e aí você tenta assumir, né, vestir uma roupa que não te cabe, né? Tá algo apertado, você tá sufocado porque essa pessoa não é você. Você não consegue ser assim. Então, até com que você tenha consciência, você fica tentando, a pessoa fica tentando se adequar a algo que não é ela. Então, e às vezes, se você falar para a empresa ou para o teu líder, eu funciono desse jeito, ele vai compreender. Só que você fica só se esforçando para ser diferente e não toma a coragem de se posicionar e mostrando como você realmente é, né? Então, acho que essa, né, é o medo de desagradar faz com que você se recolha. Uhum. Mas aí também exige um autoconhecimento importante, porque né? as Para você pessoas saber não que é param isso. para olhar, né, Ari? Se você for ver, né? Eu falo, Exatamente. às vezes eu tenho pessoas falam, os encontros são a cada 15 dias, que demoram de 2 horas a 3 horas, depende, porque se eu estou fazendo um movimento, exercício, não encerra, eu não encerro. E daí as pessoas falam, não tenho tempo. Se você não tem 5 horas num mês, são 2 dias da semana, no mês, no período da noite, para olhar para você, porque ali você não está buscando promoção, buscando treinamento, não está fazendo uma pós-graduação. É para você. Tem uma coisa errada, né? Eu acho que uma coisa que você comentou aí da rede social, comparação, algo assim, matador, né? Porque é impressionante como as pessoas. Essa semana até tive a oportunidade de ouvir uma psicóloga falando sobre educação financeira e falando sobre as nossas decisões com base em emoções. Foi muito bacana, né? E a gente estava falando sobre comparação, e realmente é algo assim que vai arrastando e as pessoas não percebem que estão fazendo um esforço enorme para serem melhores ou enfim, né? Mas a rede social também trouxe um senso de urgência que não existe. E a gente vem conversando um pouco sobre isso, às vezes tem algumas coisas, e eu sempre brinco, talvez a minha formação da área da saúde, assim, para mim, urgência são 3 pacientes e 2 torpedos de oxigênio, que eu tenho que me virar, como é que eu vou fazer com o terceiro que está sem oxigênio? Será que o resto precisa de toda essa urgência mesmo? Será que eu não posso parar? Porque eu tenho que ter aquela sensação de que eu tenho muito trabalho?
muito trabalho e muita reunião e muito isso. Então, realmente é algo que tem consumido bastante o ser humano, de um modo geral, assim, né? Eu acho que você tem toda a razão, eu acho que você trouxe muita coisa, eu fiquei bem emocionada de ouvir as tuas histórias todas e a compreensão disso, né? Do autoconhecimento, e achei muito, muito bacana. Quero que você indique para nós aí um livro que você acha interessante para quem está te ouvindo, para quem ficou curioso, querendo, vai lá, depois olhar no teu Instagram, vai fazer a inscrição depois do curso. Que livro, uma série ou um filme que você acha que tem assim conexão com o que você trouxe para nós hoje? A Ariane, eu acho que filme. Vamos pensar em quem quer empreender, né? Que algumas pessoas chegam para mim querendo empreender, aí depois elas vêm, acho que eu não vou empreender, aí fica aquela dúvida. Tanto para quem vai empreender ou não, eu acho que o Fome de Poder é aquele filme, né, da história do McDonald's. Do McDonald's. Você pensa que é cruel, né? Tem um viés assim, nossa, que cruel, mas é o mundo real. Uhum, uhum. Então, quem dorme, né? Já viu aquela música, né? Camarão que dorme a onda leva. E livros, quem quer conhecer um pouco da filosofia sistêmica de forma descomplicada, numa linguagem bem de dia a dia, eu indicaria o Não Começou com Você, do Martin Roman. Ele é uma linguagem, tem estudos, tem casos reais e você vai entrando naquele universo ali de forma bem familiar, sabe? Porque os livros de Bert Hellinger, eles têm uma linguagem pesada, porque são traduzidos do alemão, então quem não conhece é chato de ler, sabe? Uhum. Mas o Não Começou com Você, ele é um livro que vai trazer uma mensagem subliminar e vai te mostrar, né, como, o que é a visão sistêmica, o que tem por trás do teu viver aí, do que você enfrenta na vida. Eu acho que é bem bacana. Que legal, que legal. Bruna, eu quero te agradecer imensamente pelo esse tempo, porque a coisa mais preciosa que a gente tem aqui é tempo, né? E como nós falamos ali, parar um pouquinho para fazer e fazer esse trabalho, ajudar a gente nesse movimento aqui de ter um momento de fala, um despertar para quem vai nos ouvir. Mas também quero aproveitar para falar uma coisa que para mim sempre foi muito claro, assim, do tempo que eu te conheci, que é a preciosidade com que você sempre fez as coisas, né? E você foi responsável por coisas muito grandiosas, né? Assim, de elaboração de eventos que ficam marcados na nossa vida. É de verdade isso, né? E você acha que você sabe disso. E talvez você tenha, agora, de alguma maneira, você tem feito esses pequenos eventos em cada uma das pessoas que está contigo e vem acompanhando um pouquinho do teu trabalho. E quero te dar parabéns por isso. Eu acho que é uma história que faz a gente refletir muito e pensar no preparo que é preciso ter, porque as coisas, por mais que a gente tenha às vezes a gente tem aquelas intempestividades e quer resolver, mas sabe que não é assim que isso vai ter um resultado adequado. E deixo aberto para você falar o que você quiser. Eu, Ari, que agradeço você de todo o meu coração. Você é uma pessoa muito preciosa, que fez parte do meu caminhar, e conte sempre comigo para o que você precisar. Quero te parabenizar por esse projeto. Eu acho que a gente dá voz, né, para a história de vida das pessoas é muito assim importante, é precioso, e quem ouve ou quem, né, se interessa por acessar sempre vai coletar alguma coisa para o seu desenvolvimento, assim. Então eu te agradeço e parabenizo também a Carol, né, por todo o acolhimento. E o que eu gostaria de deixar de mensagem, Ari, é assim dizer que a gente veio nesse mundo para ser assim feliz. Não é um mundo poliana, mas o nosso servir é algo que nos mantém vivos e a gente tem que servir com toda a nossa potência, né? Então, quando a gente sentir
que a nossa chama está se apagando, que a gente pode servir de outra forma, e a gente tiver segurança, né, ancorar nossa origem e tomar a decisão, as portas se abrem. Porque o que é nosso, o caminho vai mostrar. E confia, né, que é bíblico, né? Confia. Uhum, Confia uhum. que vai se mostrar o caminho. Então, Que legal. essa é a mensagem que eu deixo para vocês com muito carinho. Maravilhoso, muito obrigada. Começamos super bem a nossa nova temporada de 2026 e te agradecendo de novo, convidando todo mundo para ouvir, para acessar o teu Instagram, Bruna Gamas, é isso, né? Depois a Carol Isso. vai colocar ali todas as referências também dos filmes e convidar o pessoal para nos ouvir. Bruna, Tá obrigada, bom. um ótimo descanso para você. Eu que agradeço. Beijo.